Seja muito bem-vindo ao canal Oração a Deus. Aqui você encontra palavras que tocam o invisível, orações que atravessam muralhas e se tornam respostas. O que você está prestes a viver não é apenas uma experiência de fé, é uma visitação do céu. É como se as janelas celestiais se abrissem para que o sobrenatural invadisse sua realidade. Neste momento, convidamos a poderosa presença de São Miguel Arcanjo, o guerreiro do Altíssimo, aquele que vai à frente de cada batalha, e unimos nossa fé à proteção eterna do Salmo 91. Prepare o coração, porque esta oração é um manto espiritual que te envolve, é escudo que silencia o caos, é espada que corta o mal que nem sempre vemos. Se você está aqui, é porque há algo no seu interior que clama por proteção, por direção, por alívio. E saiba, esse clamor foi ouvido. O céu escutou o teu silêncio. Deus não se move apenas por palavras, Ele se move por intenções. E neste instante, Ele já enviou ajuda. São Miguel não chega apenas como um anjo, mas como exército. Sua espada é a extensão do cuidado divino, e sua presença é a garantia de que você não está mais lutando sozinho. Tudo aquilo que parecia maior do que suas forças começa agora a se curvar diante da autoridade do céu, porque onde entra a luz, a escuridão não tem mais espaço. E onde entra Miguel, nenhuma força contrária permanece. Declare com fé nos comentários: São Miguel me protege e o Altíssimo é o meu refúgio. E se puder, compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando sentir a presença de Deus hoje. Que esta declaração seja sua primeira semente de fé neste momento de oração. Declaramos com fé: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sob a sombra do Onipotente. Não é um abrigo físico, é um estado de alma. É viver cercado por anjos, protegido por promessas, guardado pela fidelidade de Deus. E neste abrigo, São Miguel Arcanjo é o sentinela. Ele observa o que você não vê, discerne o que você ainda não entende e luta por causas que o mundo não compreende. Se há pressões espirituais tentando te enfraquecer, que sejam dissipadas agora. Se há vozes contrárias tentando confundir sua mente, que sejam caladas. Porque nesta oração, a verdade de Deus se levanta como muralha ao seu redor, e nenhuma mentira prevalece diante dela. Ó glorioso São Miguel, neste momento de entrega e fé, clamamos pela tua intervenção nos territórios mais vulneráveis da nossa vida. Toca onde ninguém vê. Entra onde poucos alcançam. Vai além da superfície, além das palavras, além do aparente. Que tua espada desfaça os nós da alma. Que teu escudo se levante contra as setas invisíveis. Que tua luz ilumine até os cantos esquecidos da mente. Se há prisões emocionais, libera agora. Se há ambientes pesados, purifica. Se há decisões cercadas de dúvida, revela o caminho. Teu nome ecoa como resposta. Tua presença anuncia livramento. Tua missão é resgatar, proteger, guardar, e por isso nos rendemos à tua guarda. Assim como o Salmo declara que ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste que assola, declaramos que não há armadilha oculta que possa nos deter. São Miguel, corta agora as amarras do medo, da indecisão, da confusão. Se há ciclos repetitivos de fracasso, que sejam encerrados. Se há padrões espirituais de atraso, que sejam quebrados. Se há heranças espirituais que não vêm do céu, que sejam canceladas. Cada palavra negativa lançada contra nós perde sua força. Cada maldição declarada é agora desfeita, porque o que nos cobre é a promessa, e o que nos guarda é a presença. E onde está a tua presença, Arcanjo de Deus, a ordem, a paz, a justiça? Se esta oração está tocando o seu coração, declare com fé nos comentários: São Miguel está comigo e nada poderá me abalar. E compartilhe com alguém que precise sentir essa força do céu hoje. Ó São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes,
Neste momento nos unimos em fé diante do trono do Altíssimo. Que tua presença cubra cada casa, cada coração, cada ambiente onde esta oração está sendo ouvida. Que o som desta prece seja como um chamado aos céus, ativando os anjos de proteção, despertando o poder do Salmo 91 sobre nossas vidas. Quando dizemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sob a sombra do Onipotente, declaramos uma verdade eterna. Não estamos desamparados. Somos guardados, sustentados e rodeados por uma força que nenhum mal pode vencer. São Miguel, entra agora nas situações que estão fora do nosso controle. Intercede nas batalhas que não conseguimos mais lutar sozinhos. Se há diagnósticos que trouxeram medo, transforma em testemunhos de cura. Se há conflitos familiares, restaura a harmonia. Se há escassez, abre portas de provisão. Tu és o guerreiro que representa a justiça divina, e quando tu te levantas, toda a força contrária cai. Que tua espada flamejante toque as áreas que precisam de libertação. Que o que era desordem se torne paz. Que o que era desespero se converta em esperança. Que o que era dor se transforme em renascimento. Ó Miguel, sabemos que tua missão é proteger os filhos da luz, e neste instante, cada pessoa que ora contigo se torna parte desse exército. Um exército que não empunha armas físicas, mas empunha fé. Que não luta com ódio, mas com amor. Que não vence pela força, mas pela entrega. E quando o coração se entrega, o céu se move. Que tua presença envolva o ambiente agora. Que onde havia angústia, entre leveza. Que onde havia tensão, surja calma. Que onde havia silêncio pesado, haja canção. Pois o Espírito de Deus paira sobre o caos e transforma o impossível em beleza. Deus prometeu, e nós cremos. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Ó Miguel, cobre-nos com esse abrigo de luz. Que nenhuma seta mental nos atinja, que nenhuma palavra maldita se estabeleça, que nenhuma inveja ou energia contrária cruze os limites do nosso espírito. Tu és o comandante dos exércitos celestiais, e quando marchas os inimigos recuam. Que o medo se dissolva, que a ansiedade se aquiete, que a confiança volte a florescer. Porque onde tua presença se manifesta, o mal perde espaço e a paz reina novamente. Há pessoas orando agora com lágrimas, sem forças para explicar o que sentem. Há corações cansados de esperar, almas aflitas que só desejam descanso. Para esses, Miguel, pedimos tua intervenção especial. Que tua espada não apenas combata o mal, mas também abra caminhos de consolo. Que cada suspiro seja resposta, que cada lágrima se transforme em semente de fé. Que a presença do Espírito Santo envolva cada um neste momento e traga de volta a certeza de que Deus ainda está no controle. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda governa. E quando Ele envia seus anjos, o impossível se torna natural. Miguel, passa em revista o exército que te acompanha. Envia anjos aos hospitais, aos lares de quem está em crise, às ruas onde há perigo, às mentes onde há confusão. Que cada um desses anjos seja mensageiro de paz, de cura e de restauração. Que o Salmo 91 se cumpra em nós como um escudo ativo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que as setas da injustiça sejam desviadas, que os ataques ocultos percam força, que o desânimo seja expulso pela fé. E se alguém neste exato momento sente medo do amanhã, que tua voz ecoe dentro do espírito. Não temas, porque o Altíssimo te sustenta. Sim, Miguel, lembra-nos que a promessa é maior do que o problema, e que a fé é mais poderosa do que qualquer sombra. A paz de Deus já está sendo estabelecida sobre nós. Se esta oração está fortalecendo a sua fé, declare com fé nos comentários. São Miguel luta por mim, e o Altíssimo é o meu refúgio. E se puder, compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir essa força espiritual hoje.
porque enquanto oramos juntos, o céu se move em silêncio e trabalha por nós. Ó São Miguel Arcanjo, guardião das almas fiéis e defensor da verdade, neste momento voltamos nossos corações à tua presença guerreira e misericordiosa. Tua espada flamejante não é instrumento de destruição, mas de libertação. Ela corta o que aprisiona, desfaz o que confunde e abre caminhos onde antes havia bloqueios. Senhor dos exércitos celestes, entra agora nas dimensões espirituais que não compreendemos, mas que nos afetam. Entra nos lares onde há silêncio pesado, nos relacionamentos que perderam o brilho, nas mentes que estão cansadas de lutar contra pensamentos que não vêm de Deus. Que tua luz desfaça toda sombra que tenta se instalar. São Miguel, sabemos que muitas batalhas não são visíveis. Elas acontecem na mente, nas emoções, nos bastidores da alma. São guerras silenciosas onde o inimigo tenta lançar dúvida, medo e confusão. Mas nesta hora, invocamos tua presença, pedindo que tu te levantes com poder, que tu silencies as vozes do engano e apagues os rastros da acusação, que tu protejas os que estão lutando sozinhos, os que perderam a esperança, os que já não conseguem orar, que tua força os alcance onde estiverem e que tua espada declare: a guerra terminou, a vitória é do Senhor. Há pessoas que hoje enfrentam prisões invisíveis, culpas antigas que ainda pesam, erros que o tempo não curou, lembranças que se tornaram algemas. Miguel, corta essas correntes agora. Liberta a mente que se sente insuficiente, o coração que se sente indigno, a alma que se sente esquecida. Tua presença é como fogo purificador, e onde ela toca, a dor dá lugar à leveza. Que tua espada alcance os lugares onde nem mesmo palavras chegam. Que tua luz entre nos corredores escuros da alma e revele tudo o que precisa ser curado. Assim como o Salmo 91 promete, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Declaramos que nenhum laço oculto prevalecerá, nenhuma armadilha emocional, nenhum ciclo de fracasso, nenhum padrão espiritual de medo continuará. Que tua espada, São Miguel, destrua os grilhões invisíveis que impedem o avanço. Que os laços que nos prendiam ao passado sejam cortados e que o novo de Deus se estabeleça sobre nós. Que a libertação seja completa, do corpo, da alma e do espírito. Ó Arcanjo do Altíssimo, cobre-nos com teu escudo agora. Que toda seta lançada no campo espiritual perca a direção. Que todo olhar de inveja seja neutralizado. Que toda palavra maldita dita contra nós perca o poder antes de ser pronunciada. Que teu escudo nos envolva como muralha de luz. Que cada célula do corpo seja fortalecida, cada pensamento purificado, cada emoção realinhada com o céu. Que a atmosfera mude ao redor de quem ora. Que o ambiente se torne leve, a mente se torne clara e o coração volte a pulsar com esperança. E se há algum inimigo oculto tentando nos atingir, visível ou invisível, que tu o afastes, Miguel. Que o mal perca o direito de agir, que o caos perca o direito de permanecer. Que toda força contrária seja expulsa e que em seu lugar reine a presença do Espírito de Deus, pois quem habita no esconderijo do Altíssimo não teme o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Quem vive sob a sombra do Onipotente está guardado em tempo integral, cercado por anjos que obedecem à tua voz. Que cada pessoa ouvindo esta oração sinta a leveza de quem foi liberto. Que cada respiração seja sinal de vitória. Que cada pensamento seja restaurado. Que a mente se torne território sagrado e o coração, morada da paz. Miguel, sela agora tudo o que foi orado. Que nada do que foi libertado volte a prender. Que nenhuma escuridão volte a habitar onde tua luz entrou. E que, a partir deste momento, o descanso do Altíssimo se torne abrigo permanente. Se esta oração está trazendo paz e libertação ao seu espírito,
Escreva com fé nos comentários: São Miguel corta os laços e me guarda sob a sombra do Altíssimo. Que essa seja a sua declaração de vitória. Ó São Miguel Arcanjo, fiel guerreiro do Altíssimo, neste momento queremos te convidar a caminhar conosco. Que cada passo dado hoje seja guiado pela luz divina e protegido pela tua espada. Às vezes a jornada parece longa, os caminhos parecem incertos, e o coração se pergunta: será que ainda há direção? Mas quando tu te levantas, Miguel, o caminho se ilumina. Quando tu abres as asas, os ventos mudam de direção, e quando tua espada toca o chão, as muralhas caem. Por isso te pedimos: guia nossos passos, protege nossas decisões e abre as portas que foram trancadas pelo medo e pela dúvida. Há caminhos que pareciam promissores, mas se tornaram pesados. Há projetos que começaram com esperança, mas perderam o brilho. Entra neles, Miguel. Restaura o sentido, reacende o propósito, reposiciona os que se perderam no trajeto. Se há estradas que não vêm de Deus, mostra-nos com clareza. Se há atalhos que parecem fáceis, mas escondem armadilhas, revela antes que caiamos. Porque tua missão é não apenas guardar, mas também discernir. Tu enxergas o que os olhos não veem, tu percebes o que o coração ainda não entende. Por isso, antes de seguirmos, queremos estar debaixo da tua direção. Assim como o Salmo 91 nos assegura: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que promessa poderosa! O próprio Deus deu ordem para que tu e teus anjos nos guardem. Não é acaso, é decreto divino. Por isso pedimos: guarda nossos caminhos físicos, nossas rotas espirituais e nossos trajetos emocionais. Onde houver ciladas, desvia. Onde houver atrasos, acelera. Onde houver distração, desperta. Que teus anjos vão à frente, limpando a estrada, desfazendo laços e preparando o destino. Miguel, cobre também as decisões que estão sendo tomadas em silêncio. Há pessoas orando agora pedindo respostas. Algumas precisam escolher entre 2 caminhos. Outras estão diante de portas e não sabem qual abrir. Sussurra no espírito delas a direção certa. Que tua espada corte o ruído da dúvida. Que a paz do Altíssimo seja o sinal da rota correta. E que cada decisão tomada sob tua guarda se torne um passo para o propósito, não para o desvio. Ó Arcanjo do Senhor, visita os lugares por onde passamos todos os dias. O trabalho, as ruas, os encontros, os lares. Que nenhum ambiente carregado roube a paz. Que nenhuma presença contrária nos influencie. Que a luz que vem de ti seja escudo invisível à nossa volta. Que mesmo em meio ao caos, tenhamos serenidade para ouvir a voz de Deus. E quando o inimigo tentar nos confundir, que tua espada flamejante brilhe como farol na escuridão, apontando o caminho certo e nos mantendo firmes na rota da fé. Miguel, entra também nos projetos que estão sendo gestados, nos sonhos que ainda não nasceram, mas que já estão sendo formados em oração. Guarda-os da pressa, da inveja, da desistência. Se houver influências erradas se aproximando, afasta com autoridade. E se houver alianças divinas que precisam ser formadas, une os corações certos. Porque quem anda sob tua direção não se perde, se alinha. Quem está sob tua proteção não tropeça, amadurece. E se alguém estiver se sentindo travado, cansado, com a sensação de que nada avança, sopra com tuas asas o vento do recomeço. Tira o peso das costas, limpa o pó da estrada e renova a força para continuar. Porque o Deus que enviou São Miguel também renova, fortalece e sustenta. E quando a caminhada parece longa demais, é Ele quem nos carrega no colo e nos lembra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo nunca caminha só. Se esta oração falou ao seu coração e você sente que precisa dessa direção divina sobre seus caminhos,
Escreva com fé nos comentários. São Miguel guia meus passos e o Altíssimo firma meu destino. Ó São Miguel Arcanjo, defensor da luz e guardião das promessas divinas, neste momento queremos te entregar o território mais sensível de todos, nossa mente. É nela que nascem as decisões. É nela que se travam as maiores guerras. É nela que o inimigo tenta lançar dúvidas, medos e confusões. Quantas vezes nossa mente se torna um campo de batalha, onde pensamentos de fracasso, culpa e medo lutam contra a fé. Por isso te pedimos, Miguel, sela nossas mentes com tua espada. Cria um escudo de luz ao redor de cada pensamento, que o que vem de Deus permaneça, e o que vem do engano se dissipe agora. Há pessoas ouvindo esta oração que têm vivido cansadas da própria mente. São pensamentos repetitivos, cobranças sem fim, vozes internas que dizem: você não consegue, você não merece, você não vai vencer. Mas neste momento declaramos: essas vozes mentem. Porque quem está escondido sob as asas do Altíssimo é guardado pela verdade e sustentado pelo amor. Ó Miguel, toca cada mente inquieta agora. Envolve cada pensamento com tua presença. Que o raciocínio volte a ser leve, que o coração desacelere, que a alma respire. Que cada ideia contrária à vontade de Deus seja silenciada e substituída pela promessa: tu estás guardado, tu estás protegido, tu não estás só. Assim como o Salmo 91 afirma: tu não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. As setas nem sempre são físicas. Muitas vêm em forma de pensamentos. Ataques sutis, dúvidas, comparações, lembranças dolorosas. Que cada uma delas seja interceptada pela tua espada, Miguel. Que a mente se torne território santo, onde só o que é verdadeiro, puro e edificante tenha espaço. Que toda confusão emocional seja ordenada. Que o medo perca a voz. Que a mente seja templo da paz e morada da esperança. Há quem viva em guerra com a própria história, preso ao passado, revivendo erros, se culpando por coisas que Deus já perdoou. Miguel, quebra essa corrente. Toca nas memórias que ainda ferem, cura os traumas que impedem o novo, apaga as imagens que alimentam o medo. Que a mente seja liberta daquilo que já terminou. Que o passado não dite o presente. Que as lembranças não sejam prisões, mas testemunhos de superação. Porque quem está debaixo das asas do Altíssimo vive pela graça, não pela culpa. E se alguém está enfrentando crises de ansiedade, insônia, pensamentos negativos ou noites de angústia, que tu te aproximes, Miguel, como guardião da madrugada. Senta-te à beira da cama dessa pessoa e traz descanso. Que tua presença seja como um manto de tranquilidade. Que o sono venha leve, que os pensamentos se acalmem e que o coração sinta a presença de Deus. Nenhum medo resiste ao toque de um anjo. Nenhuma tempestade mental é maior do que a paz que vem do céu. São Miguel, guarda também nossos olhos e ouvidos. Que não sejamos contaminados pelo que vemos, nem enganados pelo que ouvimos. Que saibamos discernir o que alimenta a alma e o que a adoece. Que cada palavra negativa seja bloqueada, que cada imagem que tenta roubar a fé seja apagada, que a mente permaneça limpa, centrada na promessa, firme na verdade. Porque quando o pensamento é puro, o coração floresce, e onde há pureza de mente, há direção de Deus. Que tua espada, Miguel, também corte as conexões mentais com a tristeza. Se há laços invisíveis que nos prendem à dor, corta agora. Se há lembranças que insistem em voltar, dissolve-as na luz do Espírito. Que a mente seja livre para sonhar de novo, para criar de novo, para acreditar de novo. E que a paz do Altíssimo, essa que excede todo entendimento, desça sobre cada um agora, preenchendo o que antes era desordem com serenidade e confiança. Se esta oração está trazendo leveza à sua mente e paz à sua alma, declare com fé nos comentários: minha mente está guardada pela espada de São Miguel
e pela paz do Altíssimo. E se puder, compartilhe esta oração com alguém que tem vivido em guerra interior. Esta palavra pode ser o descanso que ele tanto precisa. Ó São Miguel Arcanjo, guerreiro incansável do Altíssimo, hoje te entregamos o que há de mais profundo em nós, o coração. É nele que guardamos as alegrias, mas também as feridas. É nele que nascem os afetos, mas também as dores. Quantas vezes sorrimos por fora, mas carregamos tempestades por dentro. Quantas vezes disfarçamos o cansaço emocional com silêncio e as lágrimas que ninguém vê se tornam oração. Miguel, entra neste lugar sagrado. Toca o coração que sangra, o coração que endureceu, o coração que se fechou por medo de sofrer de novo. Tua espada não é apenas arma, é instrumento de cura. Corta o que precisa ser retirado, limpa o que precisa ser restaurado e faz pulsar novamente o amor puro que vem de Deus. Há pessoas, Miguel, que amaram e foram traídas, que confiaram e foram feridas, que se doaram e foram deixadas vazias. Para esses corações cansados pedimos tua presença consoladora. Leva a luz do céu para dentro dessas feridas. Transforma lembranças em aprendizado, dores em sabedoria e perdas em recomeços. Que o coração que chorou volte a sorrir, que o coração que se fechou volte a se abrir, porque a promessa do Altíssimo é clara: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E o coração também é tenda, é morada, é espaço sagrado que precisa ser guardado, curado e consagrado. Miguel, corta também os laços afetivos que não vêm de Deus. Se há vínculos tóxicos, relacionamentos que drenam energia, amizades que se tornaram peso, liberta agora. Que o coração aprenda a se afastar com sabedoria, sem culpa, e a perdoar com leveza, sem raiva. Ensina-nos a amar sem nos perder, a cuidar sem nos anular, a doar sem adoecer. Que o amor que permanece seja aquele que vem do céu, aquele que constrói, que edifica e que nos aproxima de Deus. Mas também, Miguel, ensina-nos a reconhecer quando o amor precisa ser reconstruído. Há relacionamentos que podem ser restaurados com fé e maturidade. Há pontes que ainda podem ser erguidas sobre o perdão. Que o orgulho não impeça o reencontro, que a raiva não apague as lembranças boas. Que o amor verdadeiro volte a florescer onde o ódio tentou destruir. Pois o amor é o escudo que o inimigo não suporta, é a energia divina que vence todas as trevas. Há também quem viva com medo de amar novamente, de se abrir, de confiar. Miguel, quebra esse medo. Que tua presença seja um lembrete de que o amor é dom divino e que o medo não é linguagem do céu. Cura o trauma da rejeição, a ferida da decepção e a dor da solidão. Que o coração se torne campo fértil, pronto para florescer outra vez, mas agora com raízes firmes na presença de Deus. E se alguém está vivendo lutos, por pessoas, por sonhos, por fases da vida, consola com tua luz. Que o coração que sente falta encontre conforto. Que o que perdeu o brilho encontre novo sentido. Que as lembranças deixem de ser dor e passem a ser gratidão. Porque quando o céu toca um coração, até o choro ganha propósito, e até a saudade se torna oração. São Miguel, ensina-nos a ouvir o coração sem sermos dominados por ele. Que ele sinta, mas também saiba descansar. Que aprenda a esperar, sem desespero. Que confie, mesmo sem entender. Que aceite o tempo de Deus, sem resistência. Que cada batida lembre: o Altíssimo ainda está cuidando. Porque quando o coração aprende a descansar, a vida inteira encontra equilíbrio. E se houver dentro de nós feridas escondidas, memórias não curadas, dores que fingimos esquecer, entra nelas, Miguel. Que tua luz encontre o que ainda está encoberto e transforme tudo em paz. Que o coração seja leve novamente, pronto para viver sem medo, pronto para amar sem ferir,
pronto para sentir sem se perder. Ó arcanjo da presença, sela o coração de quem ora agora. Coloca tua espada como guarda à entrada das emoções. Que nada impuro entre, que nada santo saia. Que o coração permaneça firme, leve, protegido e cheio da paz que vem do alto. Que a cura emocional se complete, que o amor seja restaurado, que a fé reacenda, que o sorriso volte. Se esta oração falou ao seu coração, escreva com fé nos comentários. Meu coração está sendo curado e guardado por São Miguel e pelo Altíssimo. Ó São Miguel Arcanjo, guerreiro do Altíssimo, neste momento te pedimos não apenas proteção, mas discernimento, porque nem todo perigo é visível, nem toda ameaça é clara. Muitas vezes o mal se disfarça de oportunidade, o engano se veste de bondade e o inimigo se aproxima com aparência de luz. Por isso te clamamos, abre nossos olhos espirituais, que possamos enxergar além das aparências, além das palavras, além das intenções ocultas. Que tua espada, Miguel, revele o que está escondido. Que tua luz exponha o que o inimigo tentou camuflar. Que nenhuma cilada espiritual encontre abrigo em nossa vida. O Salmo 91 nos alerta sobre o laço do passarinheiro, a armadilha silenciosa e bem montada. E é sobre essas armadilhas que oramos agora. Se há caminhos aparentemente abençoados, mas envenenados por trás, revela. Se há relacionamentos que drenam nossa força espiritual, corta. Se há alianças feitas em desequilíbrio, rompe. Tu, Miguel, não apenas combates o mal, mas revelas o oculto. E quando a verdade vem à luz, a mentira perde o poder. Que tudo o que tenta nos enganar seja desmascarado agora pela luz do céu. Quantas vezes, Senhor, aceitamos o que parecia bênção, mas era armadilha. Quantas vezes o inimigo se disfarçou em elogios, em promessas, em convites atraentes. Mas hoje não queremos mais viver guiados por aparência. Queremos discernimento. Queremos sabedoria. Queremos a voz do Espírito Santo como bússola. Que tua espada, Miguel, seja a linha que separa o certo do quase certo, o verdadeiro do conveniente. Que tu silencies as vozes da confusão e amplifiques a voz de Deus em nosso interior. Entra também, Miguel, nos ambientes em que habitamos. Há lugares espiritualmente pesados, há energias que drenam, há presenças que perturbam sem explicação. Passa tua espada nesses lugares agora. Purifica os espaços onde vivemos, trabalhamos e descansamos. Que a luz substitua o peso, que a paz substitua o medo e que o Espírito de Deus reine em cada canto. Onde tua presença entra, o mal sai. Onde tua luz brilha, a escuridão se dissolve. Que cada cômodo, cada rua, cada ambiente por onde passarmos seja território santo, guardado e consagrado. Miguel, também pedimos discernimento nas conexões. Nem todo sorriso é sincero, nem todo abraço é verdadeiro. Há corações que se aproximam para dividir, não para somar. Por isso, afasta o que não vem de Deus e aproxima o que é da vontade divina. Que saibamos reconhecer os enviados do céu e também nos afastar com amor dos que trazem confusão. Que tua presença nos ensine a dizer não com sabedoria e sim com fé. Assim como o Salmo 91 declara: Tu não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. As setas, Miguel, nem sempre vêm de fora. Muitas vezes são palavras disfarçadas, pensamentos implantados, influências sutis. Que tua espada corte cada uma delas. Que o escudo do Altíssimo esteja erguido à nossa frente. Que nenhuma seta alcance o coração e que nenhuma palavra negativa encontre abrigo em nossa mente. Há pessoas orando agora que vivem em ambientes espiritualmente contaminados, cercadas de inveja, competição e falsidade. Que tua presença, São Miguel, crie uma barreira invisível em volta delas. Que essa barreira seja intransponível. Que nenhuma energia contrária a atravesse. Que nenhuma intenção oculta prospere.
e que a paz de Deus reine como muralha viva. Que a serenidade seja sinal da tua atuação, e que o silêncio da alma seja prova da tua guarda. E se por acaso já entramos em armadilhas, se já dissemos sim onde deveríamos ter dito não, se já abrimos portas erradas, corta agora as cordas que nos prendem. Que tua espada desfaça toda ligação com o que não é santo. Que o sangue de Cristo lave o caminho e restaure a pureza da nossa rota. Que o que foi usado contra nós seja transformado em testemunho. Que o inimigo preparou para a derrota se converta em vitória. São Miguel, príncipe do céu, continua à frente de nossas batalhas. Continua iluminando nossos passos. Continua revelando o que precisamos ver. E quando não entendermos o motivo, ensina-nos a confiar, porque o Altíssimo vê o que os olhos humanos não enxergam. Se esta oração está despertando discernimento em sua vida e te fortalecendo espiritualmente, declare com fé nos comentários: a luz de São Miguel revela o oculto, e o Altíssimo é o meu escudo. E se puder, compartilhe esta oração com alguém que precisa de direção espiritual. Ela pode ser a resposta que o céu quer entregar através de você. Ó São Miguel Arcanjo, fiel guerreiro de Deus, hoje nos colocamos diante da tua presença para clamar por libertação dos ciclos que se repetem. Quantas vezes, Miguel, nos encontramos presos em voltas sem fim, sempre começando, mas nunca concluindo, sempre sonhando, mas nunca vivendo, sempre tentando, mas sentindo que algo invisível nos puxa de volta. Hoje, pela força da tua espada e pela promessa do Altíssimo, declaramos: esses ciclos estão sendo quebrados. Que tudo o que nos fazia girar em torno da dor seja interrompido pela tua intervenção divina. Miguel, corta as correntes da estagnação. Se há prisões espirituais que nos impedem de avançar, destrói agora. Se há palavras antigas que ainda ecoam como maldição, silencia. Se há pactos inconscientes com o fracasso, desfaz. Que tua espada alcance o ponto exato onde o mal se instalou e traga libertação completa. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não foi chamado para viver aprisionado, mas para caminhar em liberdade. Que cada porta trancada por medo seja aberta. Que cada amarra que sustenta o atraso seja desfeita. Que o vento da mudança sopre sobre nossas vidas agora. Ó Príncipe do céu, sabemos que há forças que tentam nos manter pequenos, desanimados, limitados. Mas há uma autoridade maior, a do Deus que te enviou. E em nome dele, declaramos que todo jugo espiritual de opressão cai por terra. Que todo padrão repetitivo de queda, perda ou frustração seja apagado. Que a vida volte a fluir, que o propósito volte a brilhar e que o tempo perdido seja restaurado. Porque onde a presença de Deus habita, o estancamento se transforma em movimento e o desânimo em coragem. Miguel, visita os caminhos onde nossos pés travaram. Visita as áreas da vida onde nada parece prosperar. Se há algo invisível impedindo o avanço, revela. Se há influências espirituais bloqueando os frutos, corta com tua espada. Que o que estava paralisado volte a crescer. Que o que estava adormecido desperte. Que o que parecia morto reviva pela força da presença divina. Pois o Deus que te fez general dos céus é o mesmo que ordena o avanço dos seus filhos na terra. Quantas vezes, Miguel, ficamos presos ao que deveríamos ter deixado para trás? Pessoas, culpas, histórias, medos. E mesmo sem perceber, carregamos fardos que pesam na alma. Hoje te pedimos, ajuda-nos a soltar. Que tua espada corte o apego às dores antigas. Que tu libertes os corações das lembranças que enfraquecem a fé. Que toda energia de derrota seja substituída por força de recomeço. Porque o Altíssimo não repete o passado, ele cria o novo. E quem anda sob tuas asas não vive de luto, vive de esperança. Ó São Miguel, fortalece os que desistiram no meio do caminho. Há quem ainda sonhe, mas tenha perdido o ânimo. Há quem creia,
mas esteja cansado de esperar. Que tua presença reacenda o fogo da perseverança, que a fé seja renovada, que o coração volte a acreditar que o impossível é só o começo para Deus. Que cada pessoa que ora agora sinta o renascer da confiança, o sopro da coragem e o impulso do Espírito Santo dizendo: levanta e anda, o caminho está livre. Assim como o Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que essa promessa seja também um lembrete de que nada poderá nos deter enquanto estivermos sob o abrigo do Altíssimo. Que as quedas não sejam fim, mas aprendizado. Que as pausas não sejam derrota, mas tempo de preparação. E que o recomeço seja mais forte do que tudo o que passou. Miguel, sela esta libertação. Que o que foi cortado não volte a se unir. Que o que foi quebrado não volte a se formar. Que a mente se mantenha livre, que o espírito permaneça desperto e que o coração descanse. Porque quem vive no esconderijo de Deus caminha sem medo, e quem é guardado por ti, arcanjo, vive em constante renovação. Se esta oração está trazendo libertação e recomeço ao seu espírito, escreva com fé nos comentários: os ciclos foram quebrados, e São Miguel me conduz ao novo de Deus. Ó São Miguel Arcanjo, guardião das promessas e mensageiro do Altíssimo, neste momento, voltamos nossos corações ao lugar onde tudo começa, o lar. Cada casa é um templo, cada ambiente é um altar invisível que carrega memórias, palavras e emoções. E é por isso que te pedimos: entra, Miguel, em cada lar representado nesta oração. Entra pelas portas, atravessa os corredores, toca os cômodos, passa sobre os leitos. Que tua presença traga paz onde havia conflito, união onde havia distância e leveza onde o peso espiritual se instalou. Que tua espada flamejante quebre toda a barreira invisível que impede o amor, a prosperidade e a harmonia de fluírem. Há casas em que as palavras se tornaram pesadas, onde o silêncio é frio e a rotina se transformou em desânimo. Há famílias divididas, relações adoecidas, corações feridos. E é por essas casas que oramos agora. Miguel, entra como pacificador do céu. Onde houve gritos, que haja diálogo. Onde houve mágoa, que haja perdão. Onde houve distanciamento, que haja reconciliação. Que tua luz percorra cada espaço e que o Espírito Santo repouse sobre cada lar. Que os lares sejam cheios de risos, fé e amor, e que cada família sinta o aconchego da presença divina, habitando dentro das paredes e nos corações. São Miguel, sela também os limites de cada casa. Passa com teu exército de anjos pelas janelas, pelos portões e pelas portas de entrada. Que nenhuma energia de confusão ou discórdia ultrapasse essa proteção. Que nenhuma presença sombria encontre abrigo. Que nenhum espírito de divisão permaneça. Que tudo o que estiver desalinhado seja expulso com tua autoridade. Que o ambiente espiritual da casa seja restaurado agora. E que o lar se torne território de paz. Assim como o Salmo 91 nos promete, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que essa ordem se cumpra sobre cada morador. Que cada quarto seja habitado por anjos de luz. Que cada amanhecer seja sinal de renovação. E que cada noite seja descanso verdadeiro. Que as conversas voltem a ser cheias de ternura. Que o amor volte a ser prioridade. E que o nome de Deus seja exaltado dentro de cada casa. Miguel, abençoa também as famílias que estão desfeitas, separadas ou em conflito. Que onde o orgulho se levantou, a humildade desça. Que onde houve ofensa, o perdão prevaleça. Que as palavras perdidas sejam reencontradas e que os laços sejam refeitos pela presença do Espírito Santo. Que nenhuma casa fique marcada pela dor, mas pela restauração. Que o lar volte a ser refúgio, abrigo e espaço de recomeço. Há também aqueles que oram sozinhos, em silêncio,
pedindo pela salvação dos seus. Miguel visita cada um desses corações. Atinge os familiares que ainda não conhecem o amor de Deus. Que tua luz alcance os filhos que se afastaram, os pais que perderam a fé, os casais que desistiram um do outro. Que tua presença transforme a atmosfera da casa e desperte o desejo pela comunhão. Que as portas espirituais sejam abertas e que a presença de Deus se torne constante. E se há lares afetados por inveja, por palavras lançadas ou por fardos antigos, corta agora, Miguel. Que tua espada flamejante apague todo o resquício do mal, que as paredes se tornem testemunhas da paz que volta a reinar, que até o ar pareça diferente, que o ambiente se torne leve, que o som da casa volte a ser de riso e oração, pois quando o céu habita o lar, o inimigo perde terreno. Que cada família que ora agora sinta a presença de Deus atravessando os muros, os quintais e as portas. Que o que era divisão se torne união, e o que era peso se torne bênção. Pois não há corrente mais forte do que a do amor, nem muralha mais alta do que a fé. E sob tua guarda, São Miguel, nenhuma casa se perde, nenhum coração se destrói, nenhuma promessa é esquecida. Se esta oração tocou seu lar e trouxe paz sobre sua família, declare com fé nos comentários: minha casa está guardada sob as asas do Altíssimo e protegida por São Miguel. E se puder, compartilhe esta oração com alguém que precisa de restauração em seu lar, porque o céu está pronto para agir onde a fé se manifesta. Ó São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes e fiel guardião do trono de Deus, chegamos ao fim desta oração com o coração em gratidão e a alma em descanso. Sentimos tua presença desde o primeiro momento e agora, ao encerrar, reconhecemos: o céu se moveu. Há coisas que não vemos, mas sentimos. Há batalhas que não presenciamos, mas foram vencidas. Porque quando o nome de Deus é exaltado e tua espada é levantada, o mal é derrotado em silêncio e a paz toma o lugar da aflição. Por isso, te agradecemos, Miguel, não apenas pelo livramento, mas pela presença constante. Aquela que fica mesmo quando o amém é dito e a oração termina. Hoje selamos tudo o que foi declarado aqui sob a promessa viva do Salmo 91. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Que essas palavras sejam a assinatura divina sobre esta oração. Que cada frase que saiu de nossos lábios se transforme em escudo espiritual. Que cada pedido feito com fé suba como incenso e volte em forma de bênção. Que a tua espada, Miguel, guarde cada decisão tomada, cada caminho que será trilhado e cada promessa que Deus ainda vai cumprir. Que nada, absolutamente nada, desfaça o que foi firmado nesta jornada de fé. São Miguel, permanece conosco, não apenas quando oramos, mas quando caminhamos. Não apenas nas lutas visíveis, mas nas invisíveis. Que tua presença esteja nas horas silenciosas, nas madrugadas de angústia, nos dias em que o coração se sentir fraco. Que tua luz lembre que nunca estamos sozinhos, porque há um exército do céu acampado ao nosso redor. Que tua espada proteja a entrada e a saída, o sono e o despertar, o início e o fim de cada dia. Ó Arcanjo do Altíssimo, leva ao trono de Deus cada nome, cada clamor, cada lágrima que foi derramada nesta oração. Apresenta diante do Pai as intenções que ficaram escondidas, os pedidos que nem conseguimos verbalizar, os sonhos que ainda estão sendo formados. Que o Altíssimo olhe para cada um de nós com misericórdia e que o favor dele nos envolva em tudo o que fizermos. Que esta oração não acabe aqui, mas continue ecoando nos céus como um cântico de fé que nunca se apaga. Miguel, cobre as famílias, protege os lares, fortalece os cansados, consola os que choram, desperta os que dormem. Que o poder de Deus, através da tua missão, continue se manifestando onde esta oração for ouvida.
Que cada pessoa que chegou até este momento sinta a presença do Espírito Santo descendo sobre ela agora. Que o coração se aqueça, que a mente se renove e que a fé floresça. Porque quem confia no Senhor e é guardado por ti, arcanjo de Deus, caminha com a certeza de que está sob um manto de proteção eterna. Que tua espada, Miguel, permaneça erguida sobre nossas vidas. Que o escudo do Altíssimo nunca se abaixe, que a sombra de suas asas continue nos cobrindo. E que a cada novo dia, lembremos, não estamos lutando sozinhos. O céu nos acompanha, a graça nos sustenta, e o amor de Deus é a nossa vitória. Se esta oração te tocou profundamente e você sentiu o mover do céu, escreva com fé nos comentários. Eu habito sob as asas do Altíssimo, e São Miguel me guarda em todos os meus caminhos. E antes de sair, se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal Oração a Deus. Sua presença aqui nos ajuda a levar mais luz, mais fé e mais paz a outras vidas. E se o Espírito tocar seu coração, considere tornar-se membro deste canal. Assim, você nos ajuda a continuar esta missão divina de espalhar orações que transformam e restauram almas. Mas acima de tudo, permaneça em fé, porque enquanto oramos, o céu se move. Amém.